Aqui, antigos impérios surgiram e caíram, deixando para trás ecos esculpidos em pedra e lenda. Mas além das ruínas, a vida pulsa em ritmos crus e indomáveis. Das montanhas irregulares aos desertos escaldantes, a Etiópia abriga algumas das paisagens mais extremas e deslumbrantes do planeta. Um reino onde a natureza ainda dita as regras. Bem-vindo ao Os Fortes, onde viajamos até o âmago da Etiópia, uma terra tão feroz quanto bela. Onde o céu toca a terra, os planaltos etíopes. No coração ancestral da África Oriental, onde picos montanhosos perfuram as nuvens e o vento canta pelos vales esculpidos pelo tempo, encontram-se os planaltos etíopes, uma terra moldada por fogo e gelo, onde a terra parece alcançar e tocar o céu. Conhecido como o teto da África, esse ecossistema único se estende pelo centro da Etiópia, formando uma das maiores áreas contínuas de altitude elevada do continente. Aqui, a vida evoluiu em um isolamento esplêndido. Os planaltos são uma ilha biológica, cercada por desertos e savanas que funcionam como barreiras naturais, permitindo que uma notável variedade de espécies endêmicas, plantas e animais, encontrados em nenhum outro lugar do planeta, prospere. Entre os mais icônicos está o lobo etíope, Canis simensis, um predador raro e elegante, frequentemente confundido com um chacal ou raposa, devido à pelagem avermelhada e à constituição esguia. É o carnívoro mais ameaçado da África e uma das espécies de canídeos mais raras do mundo, com uma estimativa de menos de 500 indivíduos restantes na natureza. Esses lobos são extremamente adaptados à vida acima dos 3.000 metros, quase 10.000 pés, onde o oxigênio é escasso, as noites são amargamente frias e a neve pode cobrir brevemente os solos vulcânicos. Diferente de seus primos do norte, os lobos cinzentos, que caçam em matilhas, os lobos etíopes são caçadores solitários, especializados em pequenos mamíferos escavadores que prosperam nas pradarias de altitude. Sua presa principal é a ratazana gigante, Tachyorictes macrocephalus, um roedor endêmico que passa a maior parte da vida debaixo da terra. Surpreendentemente, mais de 90% da dieta do lobo etíope vem dessa única espécie. Os lobos são feitos para esse trabalho preciso: pernas longas para perseguição silenciosa, audição aguçada para captar movimentos subterrâneos e focinhos estreitos perfeitos para arrancar roedores de seus túneis. Observar um lobo etíope caçar é como testemunhar um balé da natureza. Focado, silencioso, exato. Ele escuta atentamente, congela e então se lança num arco gracioso, aterrissando com precisão espantosa. Num borrão de pelos avermelhados e marcas brancas, cava freneticamente e depois desaparece novamente no vasto campo. Seu último reduto está no Parque Nacional das Montanhas Beyle, uma extensão remota de campos afro-alpinos e charnecas de altitude. Lá, plantas de lobelia erguem-se como torres alienígenas e riachos gelados cortam planícies salpicadas de flores silvestres. Conservacionistas, etíopes e internacionais, se uniram em torno da espécie, implementando campanhas de vacinação para prevenir a transmissão de doenças por cães domésticos, monitorando populações e trabalhando com comunidades locais para proteger esse ecossistema frágil. No entanto, as ameaças persistem: fragmentação do habitat, avanço do pastoreio, doenças e a lenta e constante ameaça das mudanças climáticas continuam a reduzir o território dos lobos. Estradas, assentamentos e plantações avançam sobre seu domínio, enquanto sinomose e raiva, espalhadas por cães não vacinados, representam riscos letais. Ainda assim, no silêncio assombroso dos planaltos, o lobo etíope resiste, uma chama da vida selvagem num mundo de nuvens e frio.
um símbolo de adaptação, elegância e o poder silencioso da sobrevivência no topo da África. Fantasmas das montanhas, o Ibex Vallia. No alto dos penhascos íngremes das montanhas Simien, onde a terra despenca em quedas de tirar o fôlego e a neblina se agarra aos penhascos antigos, vive uma criatura ao mesmo tempo esquiva e majestosa, o Ibex Vallia caprawallier. Endêmico da Etiópia e encontrado em nenhum outro lugar do mundo, esse bode montês selvagem é um fóssil vivo de uma era passada, sobrevivendo nas paisagens mais impressionantes da África. Acredita-se que existam menos de 500 Ibex Vallia vivos hoje, tornando-os um dos maiores mamíferos mais raros da África. Eles habitam altitudes entre 2.500 e 4.300 metros, navegando com agilidade surpreendente um mundo vertical de saliências rochosas, gramíneas alpinas e ravinas profundas. Seus cascos, com almofadas macias e bordas afiadas, agarram-se às rochas com precisão cirúrgica, permitindo-lhes escalar terrenos que parecem impossíveis. Os machos são especialmente magníficos. Seus imensos chifres curvados para trás, às vezes ultrapassando 1 metro de comprimento, se arqueiam como cimitarras antigas de suas cabeças. Esses chifres não são apenas ornamentais. São usados em combates rituais durante a época de acasalamento, quando machos rivais se enfrentam ferozmente pelo direito de procriar. Fêmeas e filhotes, mais leves, se movem com graça pelas encostas, frequentemente formando bandos soltos de até 10 indivíduos. O Ibex Vallia se alimenta principalmente de gramíneas alpinas, líquens e ervas de montanha, pastando geralmente ao amanhecer e ao entardecer, quando o frio é mais suave e os predadores estão menos ativos. Durante o calor do dia, eles se retiram para saliências rochosas e cavernas, permanecendo escondidos de ameaças humanas e animais. Seu santuário é o Parque Nacional das Montanhas Simien, um patrimônio mundial da Unesco frequentemente chamado de Grand Canyon da África. Essa paisagem de tirar o fôlego abriga não só o Ibex Vallia, mas também outras espécies raras e endêmicas, incluindo o macaco gelada, o único primata que se alimenta de capim, e a raposa Simien, outro nome para o lobo etíope, além de abutres barbudos, quebra-ossos e mais de 180 espécies de aves. Mas mesmo aqui, o perigo espreita. Degradação do habitat, caça ilegal e pastoreio excessivo por gado têm causado danos consideráveis. À medida que as mudanças climáticas alteram os padrões de chuva e a composição das plantas, o nicho alpino do qual o Ibex depende está mudando gradualmente, ameaçando sua sobrevivência a longo prazo. Proteger o Ibex Vallia significa mais do que salvar uma única espécie. Significa preservar todo um ecossistema, uma teia de vida delicada e ancestral que persiste há milênios. E ao fazer isso, somos lembrados de que a natureza selvagem não é apenas um lugar, mas uma promessa, que mesmo diante de adversidades imensas, beleza, força e equilíbrio ainda podem resistir. Os reis sociais dos Planaltos, babuínos gelada. Quando a primeira luz do amanhecer surge sobre os planaltos etíopes, ela se espalha por vastos campos alpinos, tingindo a grama com tons de ouro e verde. A névoa se dissipa lentamente, revelando movimento, centenas de figuras pastando silenciosamente como um rebanho de leões em miniatura e de pelos longos. Estes são os babuínos gelada, Pteropithecus gelada, primatas ancestrais encontrados em nenhum outro lugar da Terra, e talvez os animais não humanos mais socialmente complexos que existem hoje. Embora muitas vezes chamados de babuínos, os geladas pertencem a um gênero único e exclusivo. Sua aparência é marcante. Uma juba dourada esvoaçante, membros poderosos feitos para escalar e rastejar, e aquela inconfundível mancha carmesim no peito, em forma de ferida aberta.
Nos machos, essa mancha se torna mais vibrante quando estão dominantes, agindo como um símbolo vivo de sua força e status. Nas fêmeas, ela pulsa com mais intensidade durante o estro, um letreiro biológico no drama da vida e reprodução. Eles vivem bem acima da linha das árvores, entre 2.000 e 4.500 metros, num mundo de escarpas irregulares e pradarias varridas pelo vento. Essa elevação não é um lugar fácil para sobreviver, mas os geladas a dominaram. Enquanto outros primatas dependem de frutas ou folhas, os geladas são os únicos primatas majoritariamente graminívoros do mundo. Vivem quase que exclusivamente de capim. Usando dedos habilidosos e olhos atentos, arrancam folhas, caules, raízes e sementes com precisão, pastando por até 75% do tempo em que estão acordados. Mas seus hábitos alimentares, por mais notáveis que sejam, empalidecem diante de suas vidas sociais. Os geladas vivem no que os cientistas chamam de sociedade multinível, um sistema de grupos interligados que se assemelha mais à organização social humana do que a de qualquer outro primata. Na base estão as unidades de um macho, um harém formado por um macho dominante, várias fêmeas adultas e seus filhotes. Vários haréns se reúnem para formar bandos, que podem contar com centenas de indivíduos. Esses, por sua vez, podem formar rebanhos, às vezes com até 1.000 geladas se movendo como um só, pelas planícies dos planaltos. Dentro dessa sociedade intrincada, a comunicação é essencial. Os geladas estão entre os primatas mais vocais de todos, usando um rico repertório de mais de 30 vocalizações diferentes. Seus sons são musicais e complexos, arrulhos, latidos, rosnados, ronronares e estalos labiais que parecem mais conversas do que chamados. Alguns cientistas sugerem até que o comportamento vocal dos geladas pode se assemelhar aos precursores da fala humana, um vislumbre do nosso passado evolutivo. Mas eles não dependem apenas do som. Expressões faciais são vitais, sobrancelhas levantadas, reviradas de lábios, exibições de dentes. A catação também serve não apenas como higiene, mas como uma moeda de confiança e aliança. Na sociedade dos geladas, a paz é mantida não pela força, mas pela conexão. Ainda assim, os planaltos não estão livres de perigos. Leopardos espreitam em silêncio, hienas malhadas rondam à noite e águias gigantes circulam acima, à procura dos jovens e fracos. Os geladas se adaptaram com olhos atentos, vigilância coletiva aguçada e chamados de alarme que se espalham pelo rebanho em segundos. Quando ameaçados, se reúnem em grupos compactos, ficam em pé, vocalizando ferozmente. Na unidade, encontram proteção. Quando a noite cai e as sombras se estendem pelas escarpas, os geladas se recolhem às bordas dos penhascos, onde os predadores não podem segui-los. Ali, em saliências rochosas acima das nuvens, famílias inteiras se aconchegam juntas. Um emaranhado quente de pelos e confiança, silhuetado contra a luz que desaparece. Presenciá-los é vislumbrar algo antigo, mas estranhamente familiar. Em sua sociedade, emoção e devoção uns aos outros, vemos reflexos de nós mesmos, vivendo no telhado da África. Mestres do céu, o abutre barbudo. Bem acima do mundo, acima dos geladas forrageando, do ágil ibex valha, até mesmo acima dos penhascos imponentes das montanhas Simien, uma grande sombra desliza silenciosamente pelo céu. Ela circula em correntes invisíveis, traçando espirais largas e preguiçosas no ar rarefeito das montanhas. Com uma envergadura que chega a quase 3 metros, cerca de 10 pés, de ponta a ponta, o abutre barbudo, Gypaetus barbatus, também conhecido como lammergeier, parece menos um pássaro e mais um mito vivo. Parte ave de rapina, parte fantasma, parte força elementar. De longe, parece um relicário pré-histórico, uma criatura nascida de tempestades montanhosas e céus ancestrais.
mas de perto é um espetáculo de forma e cor. Suas asas estreitas e estendidas afinam como as de um planador, permitindo-lhe cavalgar nas térmicas por horas sem bater uma única vez. Seu rosto é ao mesmo tempo régio e selvagem. Olhos vermelho-alaranjados penetrantes, um bico curvado e uma distinta barba preta de penas eriçadas que dá nome à ave. Seu corpo é coberto por penas tingidas de um laranja ferrugem vibrante ou ocre profundo, um tom ardente que parece brilhar ao sol. Mas essa coloração dramática não é genética, é intencional. Em um dos poucos exemplos documentados de comportamento cosmético animal, os abutres barbudos procuram solos ricos em ferro e penhascos manchados de ocre, banhando-se deliberadamente na terra vermelha. As razões ainda são debatidas por cientistas. Alguns acreditam que é um sinal de dominância, outros dizem que indica maturidade ou status reprodutivo. Mas seja qual for o propósito, o resultado é impressionante. Um animal que escolhe alterar sua aparência, pintando-se com as cores do fogo e da pedra. É o artista da natureza, uma criatura tão misteriosa quanto majestosa. Mas talvez o traço mais notável do abutre barbudo esteja em sua dieta. Ao contrário de outros abutres que se alimentam de carne, o lammergeier é quase inteiramente osteófago, um comedor de ossos. Na verdade, até 90% de sua dieta é composta de ossos. Ele não apenas belisca carcaças, espera até que os outros terminem e então se aproxima para o que resta. Para a maioria dos predadores, ossos são o fim, mas para o lammergeier, eles são apenas o começo. Com garras poderosas e força na mandíbula, ele pode engolir ossos pequenos inteiros. Para ossos maiores, pratica um comportamento quase único no reino animal. Voa alto, às vezes a mais de 100 metros, segurando o osso em suas garras. Então, com precisão, solta o osso sobre rochas abaixo, quebrando-o para acessar o rico tutano gorduroso, um prêmio denso em nutrientes que poucos outros conseguem alcançar. Esse comportamento lhe rendeu outro nome no folclore local, o quebra-ossos. Algumas culturas acreditavam que ele jogava ossos sobre suas presas, um mito antigo nascido desse exato ato. E ainda assim, essa reputação macabra esconde sua verdadeira natureza. O abutre barbudo não é um assassino, mas um reciclador, um especialista, um limpador das montanhas. Em ecossistemas onde a morte e a decomposição são realidades diárias, ele desempenha um papel crucial ao garantir que nada seja desperdiçado, ajudando a prevenir a propagação de doenças ao eliminar ossos que outros necrófagos não conseguem digerir. Apesar de sua força e tamanho, o abutre barbudo é uma criatura de elegância. Em voo, parece desafiar a gravidade, planando silenciosamente, asas estendidas em forma de cruz, guiando-se com movimentos mínimos. Ao observá-lo cruzar a vastidão do céu etíope, sente-se como se estivesse testemunhando algo sagrado. Em algumas culturas africanas, ele é reverenciado como espírito dos ancestrais, guardião das montanhas que conecta o mundo dos vivos com o dos mortos. No entanto, esse guardião também é vulnerável. A distribuição do abutre barbudo na África vem diminuindo constantemente, e suas populações nos planaltos etíopes enfrentam ameaças crescentes: invasão de habitat, perturbação de ninhos e carcaças envenenadas destinadas a hienas ou leopardos que acabam matando aves necrófagas. Como se reproduz lentamente, geralmente criando apenas um filhote a cada 2 anos, a recuperação populacional é um processo lento e frágil. Ainda assim, a esperança plana no vento. Esforços de conservação, incluindo proteção de penhascos de nidificação, educação comunitária e campanhas contra envenenamento, estão ajudando a virar o jogo. Pastores locais, antes desconfiados dos abutres, estão sendo ensinados a ver o lammergeier não como um presságio, mas como um aliado, uma peça vital do ecossistema dos planaltos. Ver o abutre barbudo planando sobre os penhascos de Simien é ver a terra como ela já foi, selvagem, crua e magnificamente viva. Ele não é predador, nem presa.
mas algo entre os dois. Um guardião dos ossos, um mensageiro do céu, um lembrete de que mesmo na morte, há beleza, e no silêncio, há poder. Onde a terra se rompe e a vida floresce, o grande vale do Rift. No coração ancestral da África Oriental, a terra conta uma história escrita em pedra e fogo. Ela começa na Etiópia, onde o próprio planeta parece se abrir, revelando um mundo como nenhum outro. Este é o Grande Vale do Rift, uma das regiões mais geologicamente ativas e biologicamente diversas do planeta. Formado por forças tectônicas que começaram a separar o continente africano há mais de 30 milhões de anos, o Vale do Rift se estende por mais de 4.000 quilômetros, 2.500 milhas, do Mar Vermelho ao norte até Moçambique ao sul. Mas é na Etiópia que guarda seus segredos mais espetaculares. Aqui, a terra não apenas se rompe, ela respira. Escarpas irregulares despencam em vales de solo fértil, onde cinzas vulcânicas enriqueceram a terra por milênios. Montanhas imponentes se erguem ao lado de lagos cintilantes, como o Lago Abaia, Lago Ziway e Lago Langano, formando oásis que sustentam uma incrível diversidade de vida. Esses corpos d'água não são apenas antigos, são veias vitais numa terra onde a água muitas vezes significa sobrevivência. O Rift é um lugar de extremos. Desertos abrasadores dão lugar a planaltos verdejantes. Calor escaldante encontra manhãs frescas e enevoadas. Mas em todas as estações e em cada canto, a vida avança com determinação incansável. Elefantes abrem trilhas ancestrais pelas savanas, migrando em busca de alimento e água. Leões descansam sob as acácias, sempre atentos ao ritmo da caça. Girafas, elegantes e silenciosas, movem-se como sombras pelas planícies douradas. Estes são os titãs da África, mas observe de perto, e você encontrará um mundo intricado de coexistência, de chacais espertos e gazelas ágeis, a aves raras, insetos coloridos e até vida microbiana em fontes termais que parecem pertencer a outro planeta. Mas o Vale do Rift é mais do que um santuário para animais, é também um berço da humanidade. Alguns dos ancestrais humanos mais antigos foram descobertos aqui, incluindo Lucy, Australopithecus afarensis, cujos restos fósseis de 3,2 milhões de anos foram desenterrados na Etiópia. Esta terra não apenas abriga a vida, ela a moldou. Neste lugar onde os continentes se dividem, a vida converge. O Vale do Rift não é apenas uma fratura na terra, é um útero da criação, um testemunho da resiliência da natureza e um lembrete vívido de quão profundamente a vida e a terra estão entrelaçadas. O corredor do deserto, o avestruz. Pelas planícies escaldantes do Grande Rift, onde o horizonte cintila sob um sol implacável, uma sombra se move, veloz, graciosa e incrivelmente rápida. Não é um predador, nem uma máquina, mas uma ave que não voa, mas supera a maioria dos animais da Terra em velocidade. Este é o avestruz, o corredor do deserto. Com mais de 2,5 metros de altura e pesando até 150 quilos, o avestruz é a maior ave do mundo. Mas o que realmente o distingue é sua velocidade incomparável. Com passadas que podem ultrapassar 5 metros, ele pode correr a até 70 km por hora, deixando poeira e perigo para trás num instante. Suas pernas são obras-primas de engenharia, longas, musculosas e equipadas com 2 dedos poderosos, um dos quais funciona quase como um casco. Essas pernas não apenas permitem que ele fuja, também oferecem um meio potente de defesa. Um coice de avestruz pode matar um predador. Até leões pensam 2 vezes antes de enfrentá-lo. Mas os avestruzes não são corredores solitários. No Vale do Rift, eles se movem em pequenos grupos chamados bandos, geralmente formados por um macho dominante, uma fêmea líder e vários outros indivíduos. Sua estrutura social é complexa e cooperativa.
Durante a época de reprodução, as fêmeas põem seus ovos em um ninho coletivo, uma depressão rasa no chão que pode conter até 60 ovos, cada um com cerca de 15 centímetros de comprimento e peso equivalente a 24 ovos de galinha. Esses ovos não são apenas os maiores do reino animal. Estão entre os mais resistentes, capazes de suportar o calor do sol do deserto e até mesmo alguns pisões ocasionais. O macho e a fêmea dominante se revezam na incubação, camuflando suas penas pretas e cinzas com a luz e a escuridão do dia e da noite. Nas paisagens áridas da Etiópia, onde a água é escassa e a vegetação esparsa, o avestruz prospera onde muitos não conseguem. Pode passar dias ou até semanas sem beber, obtendo umidade de plantas, sementes, frutas e insetos. Seu sistema digestivo é adaptado para extrair cada gota de água e cada nutriente, tornando-o um verdadeiro mestre da sobrevivência no deserto. E, no entanto, o avestruz é mais do que um sobrevivente, é um guardião do ecossistema. Enquanto se alimenta, ajuda a controlar o crescimento de plantas invasoras e, ao se mover pela terra, espalha sementes, plantando involuntariamente a próxima geração de vida. Em sua corrida silenciosa, semeia equilíbrio por uma paisagem delicada. Há algo quase mítico no avestruz, uma ave grande demais para voar, rápida demais para ser capturada, e importante demais para ser ignorada. É um símbolo de adaptação, resiliência e graça selvagem. Num mundo que muitas vezes favorece poder ou intelecto, o avestruz nos lembra que, às vezes, velocidade, instinto e comunidade são igualmente vitais para a sobrevivência. O gigante gentil da floresta, o kudu maior. Viajando mais ao sul, pelas florestas secas e salpicadas de sol do Parque Nacional de Omo, pode-se ter a sorte de vislumbrar uma das criaturas mais majestosas da Etiópia, o kudu maior. Frequentemente chamados de fantasmas da floresta, por seus movimentos silenciosos e natureza esquiva, esses antílopes possuem uma beleza quase sobrenatural que os distingue de todos os outros. De postura ereta e digna, o macho do kudu maior é imediatamente reconhecível por seus magníficos chifres espiralados, que podem atingir até 2 metros de comprimento. Cada torção nos chifres é um testemunho de anos, sobrevividos na natureza, muitas vezes levando mais de 6 anos para atingir sua curvatura total. Seus corpos são elegantemente construídos, musculosos, porém esguios, com uma pelagem acinzentada marcada por listras brancas verticais, ajudando-os a se camuflar nas sombras da floresta. Essas listras imitam os feixes de luz solar que filtram pela copa das árvores, tornando o kudu praticamente invisível aos predadores. Os kudus maiores são ramoneadores, o que significa que se alimentam não de capim, mas de um cardápio variado de folhas, galhos, frutas, vagens e flores de arbustos e árvores. Durante a estação seca, quando o alimento escasseia, já foram observados realizando feitos notáveis, ficando sobre as patas traseiras para alcançar folhas tenras em galhos altos, um comportamento raro entre os antílopes. Essa adaptação não apenas garante sua sobrevivência, mas também desempenha um papel ecológico sutil, ao se alimentarem de várias plantas e dispersarem sementes por meio de suas fezes. Os kudus ajudam a regenerar a floresta, mantendo o delicado equilíbrio da vegetação. Embora calmos e gentis por natureza, estão sempre alertas. Suas grandes orelhas giram independentemente, captando até o mais leve farfalhar no mato. Quando alarmados, podem saltar graciosamente sobre arbustos e fugir em velocidades impressionantes, desaparecendo na mata densa em questão de segundos. Seu comportamento tímido e preferência por esconderijos tornam os avistamentos raros e ainda mais mágicos. O Parque Nacional de Omo, juntamente com os igualmente biodiversos parques de Mago e Tama, oferece um santuário não apenas para o kudu maior, mas para uma série de outras espécies africanas icônicas. Ali, dik-diks ágeis correm pelo matagal,
Orixes majestosos vagam pelas planícies e macacos vervet balançam nas copas das árvores. Leões, guepardos e cães selvagens caçam nas savanas, enquanto centenas de espécies de aves colorem os céus com sua plumagem e canto. É uma tapeçaria viva, onde cada fio é vital, e o Kudu Maior, o rei silencioso da floresta, ocupa um dos papéis mais graciosos de todos. Os faxineiros silenciosos da natureza, as hienas. Na grande narrativa da natureza africana, poucos animais são tão mal compreendidos quanto a hiena. Frequentemente retratadas como vilãs no folclore e na ficção, as hienas são, na verdade, os heróis não celebrados da savana. Nas diversas paisagens da Etiópia, que vão desde os planaltos acidentados até as planícies douradas, duas espécies de hiena desempenham um papel essencial em manter a natureza limpa, equilibrada e viva. A hiena malhada, com sua constituição musculosa, mandíbulas poderosas e o chamado estranho e risonho, costuma roubar os holofotes. Vivendo em grandes clãs matriarcais que podem ter até 80 indivíduos, esses carnívoros sociais não são apenas necrófagos, são caçadores habilidosos, capazes de derrubar presas grandes como gnus e antílopes. Suas sociedades são complexas, quase militarizadas em estrutura, com as fêmeas dominando a hierarquia e formando alianças familiares fortes. Mas há também a hiena listrada, a prima mais silenciosa, que muitas vezes viaja sozinha ou em pequenos grupos familiares coesos. Ao contrário da ousada e barulhenta hiena malhada, a hiena listrada prefere a solidão e o silêncio. Com sua longa juba desgrenhada, corpo esguio e listras verticais escuras sobre um pelo cinza claro, ela se mistura às colinas rochosas e savanas secas da Etiópia como uma sombra. Essas hienas são verdadeiras necrófagas, alimentando-se quase exclusivamente de carniça, os restos deixados por predadores maiores. Mas elas não consomem apenas carne, também quebram ossos, comem cascos e digerem pele, materiais que a maioria dos animais não consegue processar. Suas mandíbulas poderosas conseguem triturar até os ossos mais espessos, permitindo-lhes extrair nutrientes como cálcio e fósforo, que de outra forma seriam perdidos no ciclo da vida. Esse comportamento previne a propagação de doenças e limpa o ambiente de uma forma que nenhuma outra criatura consegue igualar. O que muitos não percebem é que sem as hienas, os ecossistemas colapsariam no caos. Carcaças em decomposição permaneceriam, atraindo doenças e rompendo o equilíbrio delicado entre predador e presa. Dessa forma, as hienas, especialmente as listradas, são faxineiras de linha de frente da natureza. Elas pegam o que está morto e esquecido e o devolvem à terra, garantindo que a vida continue florescendo. Em algumas comunidades etíopes, especialmente perto da antiga cidade de Harar, as hienas listradas até se tornaram parte da história humana. Os moradores aprenderam a coexistir com elas, e algumas famílias até as alimentam com restos, chamando-as pelo nome. Esses laços únicos, embora raros, revelam um entendimento profundo e antigo, que as hienas, longe de serem vilãs, são guardiãs, vigilantes, pacientes e necessárias. Juntas, as hienas malhadas e listradas da Etiópia são uma lição viva sobre o valor de cada criatura. Até mesmo aquelas que se escondem nas sombras, envoltas em mito e mistério, podem ser heroínas no grande projeto da vida. Lago Tana, onde a água encontra a vida. Com mais de 4.000 quilômetros quadrados, o Lago Tana não é apenas o maior lago da Etiópia. É também o berço sagrado do Nilo Azul, um dos grandes rios que nutrem civilizações rio abaixo. Mas além de sua importância geográfica, o Lago Tana é um berço de biodiversidade, repleto de vida tanto acima quanto abaixo da superfície. Suas margens e céus vibram com os cantos das aves,
do elegante pigargo africano, cujo grito agudo ecoa sobre a água ao mergulhar para capturar peixes com garras afiadas, até a inesquecível cegonha marabu, uma ave que chama a atenção pelos motivos errados. Com cabeça calva, postura encurvada e um enorme bico pendendo sobre uma papada carnuda, o marabu pode não ser símbolo de graça, mas cumpre um papel vital. Como necrófago, consome tudo, desde peixes podres até carcaças de animais, ajudando a prevenir doenças e manter o equilíbrio do ecossistema do lago. É o faxineiro da natureza, indispensável, embora pouco valorizado. Nas águas rasas e entre os juncos, outras criaturas encontram seus lares. Talvez você veja o ágil lagarto monitor do Nilo tomando sol sobre uma rocha, ou um grupo de lontras africanas sem garras escorregando alegremente pela água, desaparecendo tão rápido quanto surgiram. Sob a superfície, o Lago Tana abriga espécies únicas de peixes que não existem em nenhum outro lugar do mundo, parte de um mundo aquático em evolução, ainda sendo estudado por cientistas. Os humanos também estão profundamente entrelaçados com esse ecossistema. Ao nascer e ao pôr do sol, pescadores locais remam em tanquas, barcos tradicionais feitos inteiramente de juncos de papiro. Sem motores nem ruídos, essas frágeis embarcações deslizam silenciosamente sobre a água, em perfeita harmonia entre habilidade ancestral e respeito pela natureza. Esses pescadores conhecem intimamente os ritmos do lago e também sabem manter distância de seus moradores mais perigosos. O hipopótamo pode parecer calmo, até cômico, enquanto se revira nas águas rasas, mas sob aquele corpo pesado está uma criatura imprevisível e territorial. Na verdade, os hipopótamos são responsáveis por mais mortes humanas na África do que qualquer outro animal de grande porte. No entanto, aqui no Lago Tana, desenvolveu-se um entendimento silencioso entre homem e fera. Com cautela, respeito e uma profunda ligação com a terra, as pessoas aprenderam a coexistir com o selvagem, compartilhando esse corpo d'água vital e gerador de vida em paz. A Depressão de Danakil, o berço ígneo da Terra. Bem ao norte, a paisagem se transforma drasticamente em um dos ambientes mais extremos da Terra, a Depressão de Danakil. Situada a mais de 90 metros abaixo do nível do mar, esse reino alienígena é um lugar de calor abrasador, planícies salinas móveis e beleza de outro mundo. As temperaturas durante o dia regularmente ultrapassam os 40 degrees e a chuva é praticamente inexistente. No coração desse terreno inóspito está Dalol, uma maravilha geológica sem igual. Aqui, a terra parece ferver, vapores de enxofre sibilam, poças borbulham com ácido e o solo se pinta de cores impossíveis, amarelos neon, verdes elétricos e vermelhos enferrujados profundos. O ar é espesso, com cheiro de enxofre, e o solo estala sob os pés com cristais de sal. É uma paisagem tão surreal que até as formas de vida mais simples, micro-organismos extremófilos, lutam para sobreviver. Apesar das condições implacáveis, a vida existe aqui de formas inesperadas. Nas planícies salinas, pode-se ver os raros besouros adaptados ao sal, com exoesqueletos que brilham sob o calor. Mais adiante, caravanas de camelos lideradas por nômades Afar cruzam lentamente as planícies salgadas, coletando blocos de sal, antigamente chamados de ouro branco, como seus ancestrais fizeram por séculos. Essas pessoas se adaptaram aos extremos, encontrando beleza, significado e sobrevivência num lugar que parece inabitável. E sob essa superfície estranha, uma força lenta e poderosa está em ação. As placas tectônicas africana e arábica estão gradualmente se separando, criando uma fenda que um dia, daqui a milhões de anos, formará um novo oceano.
É um lembrete impactante de que a Terra não é uma obra finalizada, mas uma tela viva e em constante transformação. A depressão de Danakil não é apenas uma terra de fogo e sal. É um vislumbre da energia bruta e não filtrada do nosso planeta. Um lugar onde as regras da vida são reescritas a cada dia e onde a história da criação da Terra ainda está sendo contada. A Etiópia é mais do que paisagens e vida selvagem. É uma nação onde a história, a cultura e a resiliência correm profundamente. Com seu próprio calendário, igrejas antigas esculpidas em pedra e tradições que remontam a milhares de anos, ela se mantém orgulhosa e jamais conquistada. Esta é uma terra de ritmo e raízes, de força espiritual e maravilhas naturais. Um mosaico de passado e presente, a Etiópia nos convida a ver o mundo de forma diferente, a encontrar beleza no contraste e força na perseverança. Assim, enquanto nossa jornada chega ao fim, a Etiópia continua, revelando seus segredos, contando suas histórias e inspirando cada alma afortunada o suficiente para testemunhá-la. Se esta jornada tocou você, não se esqueça de curtir, se inscrever e nos seguir para mais histórias do mundo selvagem, onde a natureza fala e cada criatura tem uma história. Junte-se a nós enquanto exploramos as maravilhas do reino animal, um batimento cardíaco de cada vez.